Eu tenho absoluta certeza que quando você era guri, que algum coleguinha já lhe fez raiva na escola, rolou uma discussão bem assim: fulano, você é um bobalhão. Ah, é? E você é 2 vezes mais bobalhão. Então você é 10 vezes mais bobalhão. Você é 1 milhão de vezes mais bobalhão. E aí, para encerrar a discussão, sempre tem um que chega e fala: e você é infinitas vezes mais bobalhão. Chegou no infinito, acabou, né? Só que não. Ele chega pra você e responde bem assim: você é 2 infinito vezes mais bobalhão. E aí não para. 3 infinito, 4 infinito, 5 infinito. E não tem fim nunca. Eita infinito que não acaba, né? Mas como é que existe 2 infinitos, 3 infinitos, se o negócio já é infinito? E tem como ser mais infinito ainda do que infinito? Então, é que a gente tem o costume de tratar o infinito como se fosse um número. Mas infinito não é um número. Infinito é um conceito, uma ideia de algo que não tem fim. Então, se você pega o infinito e, digamos, multiplica por 2, o resultado continua sendo infinito. E se você pega infinito e soma com 1, 10, 1000, 1 milhão, 300 bilhões, o resultado ainda assim é infinito. Então, em resumo, não tem como alguma coisa ser maior do que o infinito, né? O foda é que a gente consegue sim encontrar infinitos que são ainda maiores do que outros infinitos. Isso ocorre de um jeito muito contraintuitivo. Mas antes de comparar infinitos, vamos comparar coisas finitas, conjuntos finitos. Vamos, por exemplo, aprender a contar sem usar números. Sim, isso é possível. Imagine que você é, sei lá, um pastor de ovelhas da antiguidade em uma época em que números ainda não existiam. Toda noite você precisa contar as suas ovelhas para garantir que nenhuma foi perdida. E como é que você faz isso sem utilizar números? Uma forma de fazer isso é se você tiver, por exemplo, uma pilha de pedras em uma quantidade igual ao seu número de ovelhas. E aí, toda vez que uma ovelha entra na cabana, você descarta uma pedra. Ó que maravilha! Você está literalmente contando ovelhas sem usar números, só pedras. E aí, ao final do processo, se sobrarem pedras na sua pilha, significa que estão faltando ovelhas. E a quantidade de ovelhas faltantes é exatamente igual à quantidade de pedras que sobraram. E aí você sabe que você deve sair para procurar as suas ovelhas que restam. A ideia matemática por trás desse método é chamada de bijeção. No caso, eu tenho um conjunto de ovelhas e um conjunto de pedras. E se eu consigo associar uma pedra a uma e somente uma ovelha, fazendo isso para todas as pedras e todas as ovelhas, eu digo que existe uma bijeção entre esses dois conjuntos. Logo, eles possuem a mesma cardinalidade, o mesmo número de elementos. Isso eu posso generalizar para quaisquer dois conjuntos A e B, digamos. Se for possível associar um elemento de A um e somente um elemento de B para todos os elementos desses dois conjuntos, então existe uma bijeção entre eles dois e eles possuem o mesmo número de elementos. Além disso, se eu tiver um conjunto X e pegar um subconjunto Y não vazio e diferente do próprio X, esse subconjunto vai ter uma cardinalidade menor do que o conjunto X todinho. Em resumo, a gente fala que a parte é sempre menor do que o todo. Isso é algo até bem intuitivo. Então a gente usa essa mesma ideia de bijeção para poder comparar infinitos? Isso mesmo, só que no caso do infinito as coisas ficam bem menos intuitivas. Considere, por exemplo, dois conjuntos infinitos: o conjunto dos números naturais, que são os números que a gente está acostumado a trabalhar, e o conjunto dos números naturais pares. E aí eu pergunto para você, qual desses dois conjuntos é maior? Os números naturais ou os números naturais pares? Pause o vídeo e pense um pouquinho sobre isso. Mas aí é muito fácil. É óbvio que o conjunto dos números naturais todinho vai ser maior do que só os números pares, porque os números pares são só uma parte
daquele conjunto imenso que contém todos os números ímpares e pares? Essa resposta faz todo sentido. Afinal, eu tinha dito anteriormente que a parte é sempre menor do que o todo, né? É uma pena que essa regra não vale para conjuntos infinitos e essa resposta está errada. Surpreendentemente, a gente consegue estabelecer uma bijeção dos números naturais para os números naturais pares. E aí já sabe, né? Se existe bijeção entre dois conjuntos, então eles possuem a mesma cardinalidade. Sim, o que eu estou dizendo é que a quantidade de números naturais é exatamente igual à quantidade de números naturais pares. E não para por aí. Eu também posso estabelecer uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, por exemplo. Se eu associar cada número natural par a um inteiro positivo e cada número natural ímpar a um inteiro negativo, eu tenho uma bijeção. Eu associei um elemento dos números naturais a um e somente um elemento dos números inteiros para todos os elementos. Então, a cardinalidade do conjunto dos números naturais também é igual à cardinalidade do conjunto dos números inteiros. E eu também consigo provar que existe uma bijeção dos naturais para os racionais. Então, todos esses conjuntos possuem a mesma cardinalidade: naturais, naturais pares, naturais ímpares, inteiros, racionais. Mas isso não faz sentido nenhum. Como é que o conjunto dos números naturais tem o mesmo tamanho que o conjunto dos números racionais, se os racionais, além de ter todos os naturais, ainda tem os números negativos e as frações? E é tudo o mesmo tamanho: naturais, racionais, inteiros, naturais pares. Isso não faz nenhum sentido. Pois é, não faz sentido nenhum mesmo. Eu tinha dito, né, que o conceito de infinito tem uma hora que fica muito contraintuitivo. Os números racionais, por exemplo, realmente aparecem mais vezes na reta do que os números naturais. Mas isso não significa que um conjunto é maior do que o outro, até porque a gente pode estabelecer uma bijeção entre eles. Significa simplesmente que o conjunto dos números racionais é mais denso do que o conjunto dos números naturais. É uma coisa doida, é infinito, só aceita por enquanto, tá? Essa quantidade infinita correspondente ao tamanho do conjunto dos números naturais tem um nome, se chama Aleph Zero. Aleph Zero é literalmente a quantidade correspondente ao tamanho do infinito. Se você somar 1 a Aleph Zero, o resultado continua sendo Aleph Zero. Infinito mais 1 ainda é infinito. Se você multiplicar Aleph Zero por 2, isso equivale, por exemplo, a duplicar o conjunto dos números naturais, o resultado continua sendo Aleph Zero. Infinito vezes 2 ainda assim é infinito. E por aí vai. Então, o Aleph Zero, que no caso é a cardinalidade dos números naturais, inteiros, racionais, ele é o maior infinito que existe? Não tem como ser maior do que Aleph Zero? O foda é que dá para ficar maior ainda assim. Considere, por exemplo, o conjunto das partes dos números naturais. Isso significa o conjunto formado por todos os subconjuntos dos números naturais. Isso incluiria o conjunto de todos os números pares, o conjunto de todos os números ímpares, o conjunto de todos os múltiplos de 5, o conjunto de todos os números que não são 5, o conjunto formado só pelo número 5, o conjunto dos múltiplos de 3, e por aí vai. Todos os subconjuntos dos números naturais. Esse conjunto em questão tem uma cardinalidade de 2 elevado a Aleph Zero. E isso é maior do que Aleph Zero. É maior do que o infinito. A propósito, agora que a gente já está comparando infinitos, está na hora de aprender a fazer algo mais legal ainda. Está na hora de aprender a contar infinitos. Isso mesmo, os infinitos eles são divididos em duas classes, contáveis e não contáveis. Os infinitos contáveis são aqueles que possuem a mesma cardinalidade dos números naturais,
ou seja, Aleph zero. Os infinitos não contáveis são aqueles que possuem uma cardinalidade maior do que Aleph zero. Eu posso dizer também que o infinito é não contável quando não é possível estabelecer uma abjeção dele para o conjunto dos números naturais. Então é literalmente como se os números naturais fossem tão poucos que não dessem conta de contar aquele infinito. E por isso ele é não contável. Um exemplo de infinitos não contáveis são, por exemplo, o conjunto das partes dos números naturais, que eu citei anteriormente, e o conjunto dos números reais. Literalmente não dá para contar o conjunto dos números reais. Quando você fala dos naturais, por exemplo, digamos que a gente comece no 1. O que é que vem depois do 1? O 2. E depois do 2 vem o 3, o 4, o 5, essas coisas que a gente aprende na escola desde gurizinho, né? Agora vamos para o conjunto dos números naturais. O que é que vem depois do 1? Não é o 2, porque entre 1 e 2 eu tenho, por exemplo, 1,1. Só que entre 1 e 1,1 eu tenho também 1,01. E entre 1 e 1,01 eu tenho também 1,001. E eu posso continuar, tem 1,000001. Eu posso adicionar quantos zeros forem necessários e eu nunca vou chegar à conclusão de qual número vem depois do 1. Literalmente não tem como contar esse conjunto. Ele é tão infinito que os métodos que a gente conhece para contagem não se aplicam. Por isso, ele é um infinito não contável. Caso você não tenha percebido, eu peguei só os números reais entre 1 e 2 e isso já é um infinito não contável. Eu nem falei de todos os reais. E eu consigo provar, por exemplo, que a quantidade de números reais entre 1 e 2 é um infinito não contável utilizando o argumento da diagonalização de Cantor. E dá para provar que literalmente qualquer intervalo na reta real que tenha um tamanho diferente de zero é um infinito não contável e possui a mesma cardinalidade de qualquer outro intervalo e da reta real inteirinha. Sim, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: você pega a quantidade de números reais entre 0 e 1. É a mesma quantidade entre 0 e 10, entre menos 10 e 1 milhão, entre menos 300 mil e 300 milhões, entre menos infinito e mais infinito, entre 0,1 e 0,000001, enfim, qualquer intervalo na reta real que tenha um tamanho diferente do zero possui o mesmo número de elementos que a reta inteirinha. É um infinito não contável. E o tamanho desse infinito dos números reais é chamado de Aleph 1. Ele tem uma cardinalidade maior do que o Aleph 0. Isso é incrível! Cabrunco, velho. Aleph 0, agora Aleph 1. Onde é que esse negócio vai parar? Parou por aí já? Por favor, me diz que parou. A cardinalidade dos números reais, então, é o maior infinito que existe? O foda é que não acaba ainda. Da mesma forma que a gente pegou o conjunto das partes dos números naturais e obteve um conjunto com a cardinalidade maior do que Aleph 0, a gente pode também pegar o conjunto das partes dos números reais e obter outro conjunto infinito que é maior do que Aleph 1. E a gente pode ir pegando o conjunto das partes desses conjuntos mais infinitos ainda e obtendo infinitos maiores ainda. Aleph 2, Aleph 3, Aleph 10, Aleph 1000. Enfim, a gente pode obter infinitos, infinitamente gigantescos e nunca acaba. Caralho, eu vou passar um tempo infinito pensando sobre isso. Mas, em resumo, o menor infinito que a gente conhece é o Aleph 0, que é o conjunto dos números naturais. E depois dele vem o Aleph 1, que é o conjunto dos números reais.
E aí depois desembesta, estoura para infinito, infinito, muito infinito e não acaba mais nunca. Olha, na verdade a gente não sabe ao certo se realmente existe algum infinito entre o tamanho dos números naturais e o tamanho dos números reais. Se a gente supor que não, que depois do conjunto dos números naturais, o próximo infinito maior do que ele é o conjunto dos números reais, a gente está considerando a chamada hipótese do contínuo. Só que essa hipótese não consegue ser provada verdadeira e também não consegue ser provada falsa, simplesmente porque a matemática continua funcionando da mesma forma se a gente considerar que ela é verdadeira e se a gente considerar que ela é falsa. Então ninguém sabe se essa hipótese é verdadeira ou falsa. E na verdade existe um prêmio de $1 milhão para quem conseguir descobrir. Eu acho que esse é um bom incentivo para você continuar estudando matemática, viu? Ou talvez o maior dos incentivos seja você chegar para aquele seu coleguinha que ficava ali atazanando e falar bem assim: você é Aleph 1 vezes mais bobalhão do que eu. Ele vai boiar, velho. Para mais dicas de como xingar os seus inimigos utilizando a matemática, deixe o seu like e se inscreva no meu canal.